casa a Ti. Nós entregamos o nosso lar, Pai. Fala assim em nome de Jesus. Pela fé, eu e minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Podem sentar. Deus seja louvado. Falando em família, tem parte de uma família aqui no louvor. Tem uma mãe, tem uma filha, tem um filho. E todos esses irmãos aqui do louvor têm famílias abençoadas, amém? Famílias do Senhor. Aleluia. Então, que nem foi falado, nós estamos continuando com o nosso assunto sobre família. Semana passada, o irmão Cleito ministrou aqui. Sobre a construção de uma família. Estamos construindo uma família e é verdade. E hoje nós vamos falar sobre a unidade da família. Amém? E eu estava estudando a Bíblia, nós já temos mais que um mês que nós tínhamos decidido que íamos falar sobre família. E eu vim para essa sala bem aqui preparar a palavra alguns dias atrás. E eu falei, Senhor, é família, e qual família da Bíblia, qual pai da Bíblia que o Senhor gostaria que eu falasse? E eu comecei lá de Gênesis, né? Gênesis, comecei a olhar aqueles homens, claro, começa com Adão, mas eu fiquei vendo Abraão, Isaac, teve Jacó, teve Moisés, e eu falei, Senhor, todos são homens exemplares, são homens de Deus, foram homens de Deus aqui na terra e são agora na eternidade. E eu cheguei em Josué. Quando eu cheguei no livro de Josué, eu falei, meu Deus, acho que é Josué. Eu senti forte no meu coração sobre compartilhando sobre Josué, porque Josué tem uma história muito linda. E ele finaliza a história dele, o último capítulo do livro, que leva o nome dele, de Josué, como um homem vitorioso. Por isso eu convido a amada igreja para abrir suas Bíblias, se vocês quiserem escrever na sua Bíblia, rabiscar, riscar. Mas vocês podem seguir aqui também no Data Show, Josué, capítulo 1. Vamos ler a palavra de Deus. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, meu servo Moisés está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Vocês conhecem a história, se alguém aqui não conhece, pode ler em casa, nós não temos tempo para falar sobre toda a história desse livro de Josué, mas só um resumo, o povo de Israel saiu do Egito, e Deus prometeu, vocês vão sair do Egito, mas eu tenho uma terra prometida que eu vou dar para vocês, vocês vão herdar essa terra, vocês vão morar nessa terra. Só que o Moisés morre, né, antes de atravessar o Jordão, o Senhor chama Moisés, e Deus agora chama o auxiliar de Moisés, que é Josué, para seguir, para continuar esse trabalho. E Deus fala para Josué, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como eu prometi a Moisés. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Não o deixarei nem abandonarei. Lembre-se que a própria boca de Deus, o próprio Deus está falando com Josué. E falando, eu vou estar, assim como eu estive com Moisés, assim como eu acompanhei o Moisés, eu vou estar com você, Josué. E eu não vou deixar você, eu não vou te desamparar. E esse versículo, ele é repetido mais vezes no Novo Testamento, inclusive no livro de Hebreus. Então, essa promessa é para Israel, e essa promessa também é para as nossas vidas de Deus. Não te deixarei, nem te abandonarei. Mas olha só o que Deus fala mais para Josué. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Versículo 7, tão somente Josué, seja forte e muito corajoso,
para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido onde quer que você andar. Sabe, queridos, esse versículo 7 me chamou muita atenção, porque eu já tinha lido, né, outras vezes, mas foi muito tocante para mim, porque mais uma vez fala assim: olha, Josué, tão somente seja forte e corajoso para você obedecer a minha palavra. Vocês sabiam que para nós obedecermos a palavra de Deus, nós precisamos ser fortes e corajosos? Olha que interessante. Não na nossa força, não de nós mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo. Vamos ver o versículo 8, depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Não cesses de falar deste livro da lei, da palavra de Deus. Nesse período aqui já estavam escritos os 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco. Já estavam escritos as leis, os mandamentos, aquilo que nós devíamos obedecer a Deus. E Deus fala para Josué: não cesses de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele quando? Medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você vai o quê? Você prosperará e será bem-sucedido, amém? Quem aqui quer ser bem-sucedido? Quem quer prosperar? Todos nós. Mas nós precisamos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu te dei uma ordem no versículo 9. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Aleluia. O nosso tema aqui é família, a unidade da família. Todos nós aqui, inclusive eu, todos nós aqui, nós desejamos ter uma família abençoada. Nós desejamos ter uma casa que louva ao Senhor. Nós desejamos ter uma família que serve o Senhor. Mas para nós termos uma família abençoada pelo Senhor, a palavra de Deus deve ser a nossa base. A palavra de Deus deve ser o nosso manual. Porque foi isso que Deus falou para Josué. O que foi que Deus pediu para Josué? O primeiro ponto que eu coloquei aqui: Josué, seja forte e muito corajoso para obedecer a minha palavra. Nós temos que ser fortes, nós temos que ser corajosos para obedecermos a palavra de Deus. Por que nós precisamos ser fortes e corajosos? É porque o mundo está aí, queridos. Jovens, adolescentes, adultos, falando contra aquilo que são os princípios bíblicos. E são muitos pensamentos que vêm, que querem destruir a nossa fé, que querem apagar a palavra de Deus dos nossos corações. É por isso que nós precisamos ser fortes e ter coragem de ir contra aquilo que é contra a palavra de Deus, que não procede do Senhor. Nós precisamos ir na contramão daquilo que nos é ensinado pelo mundo, pelas redes sociais, né? Eu peguei algumas coisas aqui, que muitas vezes nós ouvimos, estamos falando sobre famílias, sobre filhos. Se o seu casamento está difícil, separa, né? Divorcia. Nem tenho mais sentimento, acabou o amor, né? E os colegas lá do trabalho vão dizer: separa, não fica nessa. Divorcia, seja feliz, né? Seja feliz. Ouvimos também sobre as outras coisas. Se te deixa, aquilo que te deixa feliz, isso faça. Siga seu coração. Segue aquilo que você tem vontade, aquilo que você tem desejo. E eu queria falar outra coisa também que nós ouvimos muito nas redes sociais hoje, é sobre maternidade. Se você tiver um filho, a tua vida acabou, agora você não vive mais.
Desde que meu filho nasceu eu não vivo mais, eu não existo mais. E as moças que vão casar, as mulheres que já são até casadas, falam, eu não vou querer ter filho. Vai acabar a minha vida. E sabe, queridos, bebê dá trabalho? Dá. Eu tive 3. E era apaixonada por eles. A gente pode até falar lá no Instagram, dar umas dicas. Realmente, mãezinhas, dá um trabalho. Você troca a fralda, você acorda de noite, você dá de mamar, você dá mamadeira. Mas não tem nada tão excepcional que Deus deixou para uma mãe como ter um filho. Isso é muito legal. Eu estou muito feliz com o meu bebê. Tem que falar o lado bom, amém, queridos? Porque as outras moças que casaram vão querer ter filhos. Porque é difícil mesmo, dá trabalho. A própria Bíblia fala, quando uma mulher está para dar à luz, ela sofre muitas dores. Mas logo que aquele bebê nasce, a Bíblia fala que ela está feliz, porque ela tem um bebezinho. Então é assim mesmo, dá trabalho, mas é uma felicidade indizível ter um bebê. Então, muitas vezes nós precisamos ser fortes para ir contra essas coisas que são faladas. Para os jovens, para os adolescentes, você tem que seguir sua vida. Não, o negócio de ser crente é careta, isso é para velho. Eu já tenho mais de 60 anos. E essa frase é antiga. Eu lembro quando eu era jovem. Diziam assim, não, eu pensava, esse negócio de ser crente é para velho. Aí as irmãs da igreja falavam, mas minha filha, você pode morrer, você vai morrer sem Jesus, vai para o inferno, né? Eu falava assim, não, mas antes de morrer eu me converto. Porque eu já conhecia a Bíblia, conhecia os princípios de Deus, eu sabia que para morar com Jesus eu precisava me converter, me arrepender. Mas nem sempre dá tempo, né, irmãos? Glória a Deus que ainda jovem eu decidi seguir Jesus de todo o meu coração. Mas eu estou falando para os jovens aqui, seja forte para seguir Jesus, amém? Seja forte para decidir, eu vou seguir Jesus, eu vou seguir a palavra de Deus, eu vou obedecer a Deus, e eu vou ser o jovem mais feliz do mundo. E essas mentiras vêm não somente para os jovens, vêm para os adultos. Por isso que eu quero falar muito para você viver com uma vida obediente na palavra de Deus, você tem que ter coragem de falar não para o mundo, de falar não para os pensamentos que não procedem de Deus. Também o segundo ponto que Deus falou para Josué, não se desvie da minha palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha, Josué, você vai ser bem-sucedido, meu filho querido. Mas deixa eu te falar. Olha, Miriam, olha, jovem, olha, senhora e senhor. Você quer ser bem-sucedido? Não se desvie da minha palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. O Hebreus capítulo 12, versículo 2 fala assim: precisamos estar olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Irmãos queridos, para nós não nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda da palavra de Deus, o segredo está nesse versículo. Nós precisamos olhar firmemente, nós precisamos ter os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que estar olhando para Jesus. Porque se nós olharmos as circunstâncias, as dificuldades, se nós olharmos as tentações, porque o mundo parece muito bonito, muito atraente, muito legal, né? Não, eu vou viver desse jeito aqui, parece tão legal. E se desviar para a direita ou para a esquerda, você não vai receber aquilo que Deus tem para você. Mas nós só podemos vencer quando nós estamos firmados nessa palavra. Essa palavra enraizada, arraigada em nós, olhando para Jesus. Vocês que estão assistindo, né, através do YouTube, eu falo para vocês, nós precisamos estar firmados nessa palavra, porque Deus falou para Josué também, não cesses de falar da minha palavra. Então eu pergunto para mim, para Miriam e para vocês, o que é que está saindo dos meus lábios?
é a palavra de Deus? Ou são palavras negativas, músicas depressivas, palavras inadequadas? O que é que está saindo dos meus lábios? Inclusive, eu quero convidar todos vocês que quiserem, sim, começando, nós temos oração com as mulheres muito abençoada, que inicia às 6 horas a adoração. Mas desde 5 nós estamos tendo uma reunião com quem quiser vir só para declarar a palavra de Deus. Nós temos vários versículos impressos, e esse tempo a gente nem põe música alta, a gente põe um som ambiente, é porque é o tempo de nós declararmos a palavra de Deus. E você está convidado para vir conosco. Então, Deus falou para Josué, fala a minha palavra, declara a minha palavra. Vive a minha palavra, deixa ela entrar no mais secreto da tua alma, Josué. Deixa entrar no mais secreto da tua alma, Miriam. E Deus dá outro conselho, Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Eu pergunto para você, como que está o nosso tempo de leitura bíblica? Miriam, como está o teu tempo de leitura bíblica? Porque só sai aquilo que entra, não é verdade? Se nós nos enchermos com a palavra de Deus, se nós meditarmos na palavra de Deus dia e noite, dos nossos lábios vai sair a palavra de Deus. Você diz amém? Vai sair. Não permita que pensamentos malignos assolem a sua mente. Sabe, eu quero falar com você, sabe o que é que vai expulsar os pensamentos mal da tua mente? Quem já foi aqui surpreendido com pensamento ruim? Levanta a mão, não. Vocês levantaram já. Eu já fui. Às vezes vem cada pensamento absurdo na minha mente. Eu não queria que vocês se expôssem, eu ia me expor sozinha, né? Já vem pensamento errado, que você sabe que aquele pensamento não é de Deus, não é da Bíblia, não é a palavra de Deus. Mas se você estiver meditando na palavra de dia e de noite, você facilmente vai ver, esse pensamento é maligno. Esse pensamento é do mundo. Esse pensamento é da minha carne. E você vai ser rápido para falar, sai em nome de Jesus. Eu não aceito, porque tem uns pensamentos que vêm na nossa mente e que a gente quer acariciar ele. Ai, que pensamento legal. Fica aqui, pensamentozinho, mais um pouquinho. Mas se você for cheio da palavra de Deus, se você estiver meditando dia e noite, você vai pegar aquele pensamento que está fulminando na tua mente, que não procede da palavra de Deus, você vai substituir pela palavra de Deus. Está falando que eu sou derrotado, está falando que eu nunca vou vencer o pecado, que eu nunca vou dar conta. E vem aqueles pensamentos, você nunca vai conseguir ser um bom crente. Mas aí você vê que aqueles pensamentos não são bons e você vai pensar. A palavra de Deus fala, Deus falou, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Seja forte, seja corajoso. E você vai acordar ali, né, irmãos? Sai pensamento errado. Seja qual for o pensamento. A palavra do Senhor deve estar em nossa mente dia e noite, amém? É isso que fala o versículo. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas você deve meditar na minha palavra. Deus falou para Josué, e essa palavra é para nós também, nós somos o Israel de Deus. Essa palavra deve estar na nossa mente de dia e de noite. Aquilo que mais encharca a tua mente, é isso que vai sair. Se você estiver ensopado, encharcado com a palavra de Deus, no dia a dia é a palavra de Deus que vai fluir. Amém? Vocês já pegaram uma esponja e encheram ela de sabão, pegou o sabão líquido e jogou ali, e você espreme aquela esponja, o que é que vai sair dela? Vai sair sabão, porque ela está encharcada de sabão. Se a palavra de Deus, se a nossa mente estiver encharcada, cheia da palavra de Deus, vai ser mais fácil de nós vencermos as dificuldades, as lutas e perseverarmos com o Senhor. Vamos ler Lamentações 3:21. Lamentações 3:21 Jeremias, Lamentações de Jeremias, está aqui. Sabe, queridos, Jeremias estava passando uma fase muito difícil na vida dele.
Jeremias estava sendo injuriado, foi jogado num poço, estava ali sofrendo, estavam falando mal dele, ele era muito temente, muito obediente a Deus, mas estavam falando calúnia, injúrias dele. Mas olha o que ele fala nas lamentações dele, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Vamos ler de novo, vamos ler juntos? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sabe, se nós enchermos nossas mentes só com pensamentos ruins, com pensamentos negativos, nós não vamos ser bem-sucedidos, porque depois o Senhor fala a Josué, se você obedecer tudo isso, você vai prosperar, você vai ser bem-sucedido. Então nós precisamos trazer para a nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos alegra, aquilo que faz fluir os nossos corações, aquilo que nos anima. E isso que nós vamos trazer à memória é a palavra de Deus. Outro conselho de Deus para Josué. Josué, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o que na minha palavra está escrito. Obedeça a minha palavra. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Em João, capítulo 6, versículo 57b, fala assim: Jesus falou, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus falou, eu sou o verbo. Lembra do versículo? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Professores de português, o que é o verbo? Não é professor de português, todos vocês, né? O que é verbo? É palavra, né? No princípio era a palavra. No princípio, Jesus Cristo é a palavra. Por isso que ele fala, também, perdão, desculpa aí. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém, queridos? Quem de mim se alimenta? Se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, se nós vivermos a palavra de Deus, da nossa vida vai fluir a palavra de Deus. Então você prosperará, olha o resultado que Deus fala para Josué. Então você prosperará e será bem-sucedido por onde andar. E nós sabemos que Josué, ele foi forte, ele foi corajoso. E ele foi vitorioso. No final dessa palavra, eu quero ler o final da vida de Josué, para nós vermos como realmente ele foi bem-sucedido. Nós precisamos ser fortes para obedecer a palavra de Deus, para termos uma família abençoada. E o nosso tema é a unidade da família. E eu poderia falar muitos pontos para nós termos uma família unida. Eu poderia falar de submissão, eu poderia falar de respeito, eu podia falar vários assuntos aqui, para termos uma família unida. Mas eu senti no meu coração de falar sobre perdão. Porque, na verdade, o perdão engloba tudo, né? O perdão, ele nos ajuda a sermos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. Vamos ler Mateus 6,14. Mateus 6,14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Para nós termos uma família unida, para nós termos unidade na família, nós precisamos viver perdoando. O pastor Melvin, vocês podem colocar, por favor, usava uma frase. O pastor Melvin é o fundador da Igreja da Paz no Brasil. Foi o nosso líder, nosso pastor querido, que já está na glória com o Senhor. E ele falava assim, o cristão é alguém que foi perdoado, vive pedindo perdão e vive perdoando. Eu vou dar uns segundos para você ler, você meditar. O que é um cristão? Quem é você? Vamos ler juntos? O cristão
é alguém que foi perdoado, vive pedindo perdão e vive perdoando. Em primeiro lugar, nós somos perdoados por Cristo. Nós só temos essa graça de estar pedindo perdão, de perdoar, pelo poder de Cristo que já nos perdoou. Então, para nós termos uma família abençoada, uma família unida, nós precisamos viver o perdão. Eu sou de uma família, na minha casa nós somos 6 pessoas. E sabe, queridos, nós somos 6 pessoas diferentes uma da outra. E se nós queremos ter uma família que é abençoada, que tem unidade, nós precisamos viver em perdão. Por quê? Porque na minha casa tem gente que fala muito alto. Já tem gente que ama o silêncio, né? Se pudesse ser um silêncio assim toda hora. E outros que adoram falar, né? Falam sempre. Lá na minha casa tem gente que você pode chegar lá e falar meia hora, a pessoa do jeito que está, ela fica. Não fala um ai, né? Estou exagerando meia hora, né? Mas tu podes falar, a pessoa nem se move. Na minha casa tem gente que você acha uma piada tão engraçada, todos riem. A gente leva para a pessoa a piada, a gente continua rindo, a pessoa não dá nem um sorriso. Não ri, não tem graça, né? Tem gente calma na minha casa, tem gente espoletada. Tem gente que é brabo, mas rapidinho perdoa. Tem gente que dificilmente fica brabo, mas leva mais tempo para perdoar. E como vocês podem ver, eu não tenho uma família perfeita. Mas desde cedo nós aprendemos a pedir perdão. Desde cedo. Sabe, jovem, você pode falar, mas esse assunto é para a família, eu sou solteiro. Sabe, eu aprendi sobre perdão mais que 10 anos antes de casar. Eu fazia seminário. E nossos professores do seminário na área da família eram o pastor Paulo e a pastora Rebeca. E eu lembro eles ensinando tantas coisas para a gente, tantas coisas boas. E eu já sabia da importância de perdoar, de pedir perdão. E quando nós casamos, quando eu e Lima nos casamos, logo acho que no segundo dia de casamento, já começaram as dificuldades, né? Porque eu era muito teimosa. Se eu falava que eu queria fazer uma coisa, eu queria fazer aquilo. Então, já começou o negócio de se perdoar, de pedir perdão, né? Já começamos a ser tratados. E foi algo que nós fazíamos constantemente na hora que precisava, né? Quando tinha uma situação, nós pedíamos perdão. Eu e o Lima, nós não lembramos de nenhuma vez que nós dormimos com raiva e ódio um do outro. Nós tínhamos nossas dificuldades, mas nós procurávamos pedir perdão. E era tão engraçado, ainda é até hoje, que eu chegava, Lima, me perdoa e tal. Ele, Miriam, aí um de nós falava, mas a culpa é minha. Não, eu que sou chato. Aí, sabe, às vezes não é fácil, nós somos endurecidos, não é verdade? Vamos ser realistas, a gente é humano. Ai, mas a culpa é dele. Mas a culpa é dela. Mas é o meu filho. Se o meu filho não fosse assim, não estava tendo esses conflitos. E nós relutamos. Mas sabe, irmãos, o perdão, ele tem uma graça. Porque pode estar emburrado e chateado um com o outro. Mas na hora que um dos dois chega lá e fala, me perdoa, eu quero pedir perdão de você. Sabe, quase que 100% das vezes, o outro também me perdoa e há um poder no perdão. É claro que tem exceções, às vezes eu aconselho, faço aconselhamento sobre alguém que tem que pedir perdão por uma falha que cometeu com outro. A gente sempre fala, a maioria vai te perdoar, muitos não, vai aproveitar para, né? Porque tu fizeste isso, tu fizeste aquilo. Isso saindo aqui do âmbito da família, às vezes é no trabalho, às vezes é no negócio, às vezes é com o vizinho.
Aí o outro aproveita para jogar na cara do outro, né? Então, mas aquele que foi pedir perdão tem que ser cheio da palavra. Eu estou falando desde quando que para nós obedecermos, nós precisamos ser cheios da palavra de Deus, amém? Por isso que eu me embasei, antes de falar sobre o perdão, sobre a importância de nós lermos a palavra diariamente. E nós meditarmos na palavra diariamente. Porque se nós estivermos encharcados da palavra, você vai pedir perdão, alguém te acusa e fala dos teus erros, você vai estar lá, mas me perdoa. Por que você fez isso? Me perdoa. Por que tu fizeste aquilo? Porque se você foi lá pedir perdão, a pessoa vem com atitudes erradas e você responde à altura, vai resolver? Não. Então isso deve estar dentro das nossas famílias. A nossa família está em construção, amém? Bem pregou o irmão Cleiton semana passada aqui sobre que nós estamos em construção. Estavam todas as pessoas da atmosfera vestidas com roupa de construtor. Então a nossa família está em construção. Então por isso nós precisamos como casal aprender a pedir perdão. E depois nós precisamos falar isso, ensinar isso para os nossos filhos. Desde novinhos nós ensinamos, você tem que aprender a pedir perdão. Nós criamos nossos 3 filhos usando a varinha. Qualquer dia eu vou pregar só sobre a varinha. Só sobre a importância da varinha. Mas nós criamos eles com a varinha. E cada vez porque a estultícia está no coração da criança, a rebeldia está nos nossos corações desde a mais tenra infância, né? Nós já temos a rebeldia no coração. E nós íamos disciplinar, nós explicávamos. Meus filhos sempre sabiam por que estavam sendo disciplinados. Nós vamos disciplinar vocês, por isso, por isso. Você se arrepende dessa atitude? Sim, você compreende, peça perdão. Ele pedia perdão, mas mesmo assim, tinha situações que nós não disciplinávamos, né? Mas a maioria das vezes nós pegávamos a varinha, porque a Bíblia fala que ela tira a estultícia do coração da criança, e nós disciplinávamos nossos filhos com todo amor e carinho. No final, eles nos abraçavam e nós pedíamos para eles repetir esse versículo. Obrigado, Jesus, porque a vara da disciplina tira a estultícia do coração da criança. Muito obrigado pela varinha. E eles repetiam isso. E também no final eles tinham que dizer, te amo, mamãe. Eu falava, se vocês não falarem, brincadeira. Mas eles falavam, né? Te amo, mamãe, te amo, papai, quando era o Lima que disciplinava. E nós ensinamos eles essa parte do perdão. Aí você fala assim, pastora, então os filhos de vocês foram perfeitos, né? Já que foi assim, não, irmãos, eles estão em construção, amém? Eles estão sendo construídos. Mas nós começamos isso na nossa casa. Eles nos pedem perdão. Quando nós erramos, nós falhamos. Nós sentamos e pedimos perdão. Deixa eu falar uma coisa. Se tem tanto pedido de perdão na minha casa, é porque nós não somos perfeitos. É porque nós estamos em construção. Mas sabe, isso se torna uma prática. E isso, se nós fizermos isso na nossa família, nós vamos poder levar lá para fora. Nós vamos poder levar lá para o nosso trabalho. Nós vamos poder levar isso onde nós andarmos. Nós não vamos andar com a nossa mente encharcada de mágoa, de rancor, de indiferença. Porque nós vamos aprender desde cedo sobre a importância do perdão. Agora deixa eu falar uma coisa muito, muito importante para os pais aqui. Muito, muito importante. Se vocês brigarem, vocês discutirem na frente do filho de vocês, é muito, muito, muito importante vocês se resolverem entre vocês dois. E depois chegar lá com os filhos e falar, meu filho, minha filha. Ou se todos viram, hoje até reúne logo todos ali. Mas se não for possível de um por um, nós queremos falar para vocês que nós nos desentendemos, nós brigamos, mas nós já nos resolvemos, nós pedimos perdão um para o outro. Está tudo bem. Tranquilize seus filhos, amém, queridos?
Traga tranquilidade, porque a criança ou o adolescente está ali. Ai, meu Deus, eles vão se separar. Ai, papai e mamãe, a criança sofre, a criança fica triste. Mas é tão bom quando você chega e fala: papai e mamãe brigaram, foi atitude errada. Essa nossa atitude foi errada, nós pecamos um contra o outro, mas nós queremos nesse momento pedir perdão de você, meu filho, me perdoe. Gente, isso é tão bom, isso é tão bom. Os teus filhos vão ficar tranquilos, os teus filhos vão crescer seguros, amém? Porque ainda mais quando você fala: a gente vai se separar, vai-te embora, vai embora tu, eu não te... Sabe, isso cria ferida nos filhos, isso cria insegurança. Então eu queria muito falar isso para vocês. Peça perdão dos seus filhos, fala para eles que está tudo bem, amém, queridos? Seus filhos precisam ficar tranquilos, e nós precisamos ensinar, voltando para cá, para os nossos filhos sobre a importância de pedir perdão. Nós ensinamos eles, nós criamos eles com esses princípios. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente, eu criei numa família que tinha briga todo dia. Era conflito todo dia. Era briga de manhã, de tarde e de noite. E vocês não têm noção como que é difícil para uma criança, um adolescente conviver numa família que tem conflitos. E foi algo que quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, eu decidi, não na minha força, não de mim mesmo, mas pela fé em Jesus, a minha casa vai ser diferente. Na minha casa vai ser diferente. E para a glória de Deus, ainda jovem, nós nos convertemos, né, mãe? E a nossa casa virou um pedacinho do céu. Fui morar eu e minha mãe, só nós duas. E nós saímos daquele lugar assim, onde tinha muitos conflitos. E claro que nós não somos perfeitos, né? Nós sempre temos alguma parcela de culpa. Mas nós decidimos em Cristo Jesus, a nossa casa vai ser um pedacinho do céu. Não é porque não tem conflito, não tem dificuldade, mas quando na minha casa, e eu decidi, sabe, irmãos, na minha casa não vai ter gritaria. Eu vou falar uma palavra feia, esculhambação, né? No Pará nós usamos muito, fulano está esculhambando com o outro, né? É uma esculhambação. E eu decidi que na ajuda do Senhor, nós íamos conversar com os filhos, eu ia conversar com meu esposo. E algumas vezes que nós nos alteramos, nós nos juntamos, pedimos perdão. Porque a sua família pode ser diferente, amém, queridos? Não importa a família que você foi criado, no contexto. Mas eu sou assim porque a minha família é assim, né? É o meio que eu fui criado. Mas a Bíblia fala que você tem opções, você tem escolha. Daqui a pouco eu vou ler o final do livro de Josué. Nós podemos, quando nós nos quebrantamos na presença de Deus, quando a palavra de Deus está nos nossos corações, a nossa família pode ser diferente. Colossenses 3,13, vamos ler. Colossenses 3,13 fala: suportem-se uns aos outros. Olha, essa palavra é forte, né? Está tendo conflito? Está tendo dificuldade? Se suportem, se suportem. E perdoe-se mutuamente. Vocês sabem o que é uma coisa mútua, né? O perdão é mútuo. Está tendo uma dificuldade no teu lar, na tua família. Vamos nos perdoar, vamos sentar, vamos conversar. Perdoe-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Vocês dizem amém? Amém. Nós somos perdoados por Jesus, amém, queridos? Então, ser cristão é isso. Nós fomos perdoados por Cristo. Nós vamos viver pedindo perdão para quem a gente ofende. E nós vamos perdoar quem nos ofendeu, amém?
para que nossa família seja vitoriosa, para que tenhamos uma família vencedora, para que a tua casa seja um pedacinho do céu. Nós precisamos estar perdoando mutuamente. Assim como o Senhor perdoou vocês, vocês também devem perdoar uns aos outros. E esse princípio começa dentro da nossa casa, que nós não vamos ser movidos pela raiva, pelo ódio. A Bíblia fala em Efésios 4:26, fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O que quer dizer isso? Quem aqui nunca ficou com raiva, atira a primeira pedra. Todos nós já ficamos com raiva, né? Mas a Bíblia fala que nós temos que ter controle, domínio próprio. Irai-vos e não pequeis. Então nós ficamos com raiva, chateado. Quando é que nós pecamos? É quando nós nos descontrolamos, nós amaldiçoamos nosso cônjuge, nós falamos um monte de coisa ruim e desabafamos, trazemos os pecados que já foram cancelados lá na cruz, trazemos tudo à tona e aquele conflito terrível. Mas a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Nós precisamos andar no domínio próprio do Senhor. É possível, porque um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Eu posso ficar com muita raiva, muito chateada, mas eu posso, o segredo, qual é o segredo? Nós estarmos o quê? Cheios do Espírito Santo, da palavra de Deus. A palavra de Deus é Espírito e verdade. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, meditando dia e noite, porque naquela hora que você quer revidar, você quer falar um monte de coisa, você quer devolver, jogar um monte de lixo naquela pessoa que está fazendo mal contra você, ou que te desagradou, que não fez tua vontade, você vai lembrar, não, eu tenho o Espírito Santo. E começa a orar no seu espírito. Eu tenho domínio próprio. Obrigada, Pai. Aqui dentro está fervilhando. E você vai sentir o alívio. É o poder da palavra de Deus te dando controle, te dando domínio próprio. Amém, queridos? Então nós podemos vencer. Nós podemos vencer meditando na palavra, dia e noite. Nós pensando no poder de Deus. E como resolver esses conflitos, pastora? Vamos chamar para conversar a nossa família. Nós fazemos isso. Vamos conversar, vamos tirar um tempo para conversar. A gente ouve a queixa do outro, às vezes sai faísca, né? Às vezes saem umas faísquinhas, mas nós vamos procurar entender a situação, vamos pedir perdão. Quem ofendeu pede perdão, quem foi ofendido libera perdão, amém, queridos? Mas a nossa casa pode ser um pedacinho do céu, a nossa casa pode ser uma família abençoada, abençoada pelo Senhor, uma família que serve ao Senhor. Uma família que tem o temor de Deus. Aleluia. E nós vamos nos encharcar dessa palavra, da palavra de Deus, de meditar dia e noite. E assim nós podemos ter unidade, falar unidade. Unidade na família. Essa palavra, queridos, não é de condenação. Eu não trouxe essa palavra para condenar ninguém, mas essa palavra é de vida. Essa palavra de libertação. Porque você pode falar, pastora, mas eu ofendi pessoas que até já morreram. Eu ofendi pessoas que já nem moram aqui, não sei nem onde mora. Como que eu vou pedir perdão? Peça perdão de Deus, Ele te perdoa, amém? Faça isso. Peça perdão. Perdoe também. Você fala, mas a pessoa me ofendeu, ela nunca me pediu perdão. Decida. Não de mim mesmo, mas pela fé, eu vou perdoar. E se for os seus filhos que estão em casa ainda, vai lá, pede perdão, para que a sua família seja forte, para que a sua família seja alicerçada no Senhor, amém, queridos? Vamos concluir essa palavra, indo lá para Josué. Josué capítulo 24, 14 e 15. Olha como termina essa palavra. O Josué já conquistou a terra.
O Josué já está andando em vitória ali com o povo. Eles já tomaram posse daquilo que Deus havia prometido. E Deus prometeu, Ele cumpre. O Senhor falou, eu estou prometendo, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Eu vou te dar essa terra que vocês vão herdar. Aquilo que Deus tem prometido para você, Ele é poderoso para cumprir. Aquilo que está escrito na palavra de Deus é poderoso. Se Ele fala que a sua família pode ser uma bênção, é porque pode. Porque o poder do perdão, o poder da palavra de Deus está em você. Então, o Josué reúne todo o povo ali, já possuíram as terras, já estão ali habitando. Olha o versículo 14 que o Josué fala para o povo. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam. Com o quê? Com integridade e com fidelidade. Jogue fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, lá do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas eu e a minha casa, Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa palavra está aqui para nós hoje. Nós vamos seguir o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. Nós vamos seguir a nossa vontade humana. Ah, mas eu não vou perdoar, eu não perdoo mesmo. Ah, se eu for pedir perdão do meu filho, eu vou perder a autoridade. Não, gente, quando você pede perdão do seu filho, que você reconhece que você errou, eles vão te honrar mais. Eles vão te respeitar. Puxa, o meu pai pediu perdão, a minha mãe pediu perdão. Puxa, que legal, olha só como meus pais são legais, eles reconheceram que erraram. Então, uma família que perdoa, uma família que pede perdão, é uma família abençoada. E sabe, esse povo respondeu para Josué. Se você ler, daqui a pouco você pode ler todo esse livro em casa. Estamos na leitura bíblica, de ler a Bíblia todo esse ano. Quem ainda não leu, está lendo. Mas aquele povo fala, não, Josué, nós também vamos servir ao Senhor. Amém? Mas eu quero muito frisar o que Josué falou. Por isso eu acredito, por isso eu quis falar um pouco sobre Josué, para falar de perdão, porque no fim da vida dele, aí no capítulo 24 ainda, ele já está velhinho, eu acredito com 110 anos, ele falece, mas ele declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer que os filhos deles estavam servindo ao Senhor, a família dele, a casa dele, senão ele não teria falado isso. E nós podemos pegar esse desafio também. Vamos ficar em pé. Já levanta orando e falando e declarando. Eu e a minha casa. Começa a falar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Fala assim, eu e a minha casa, na força do Senhor, no poder do Espírito Santo, nós vamos perdoar. Nós vamos nos perdoar mutuamente. Nós vamos nos perdoar. Abraça o seu parente que está junto com você. Abraça a sua família. Se o seu parente não está aqui, abraça seu amigo. Ou você, simbolicamente, abraça a sua casa. Vamos cantar. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia, Senhor, derrama a tua graça sobre a tua igreja. Derrama a tua unção, derrama a tua presença. Decida aí em oração em família. Decida, eu
de Deus. Eu vou meditar na palavra de Deus dia e noite. A palavra de Deus está no meu coração. Fala assim: a palavra de Deus está no meu coração, está na minha alma. E se eu for espremido, o que vai sair de mim é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aleluia. Decida também diante de Deus que você vai incentivar seus filhos a lerem a Bíblia todo dia. Nós fizemos isso. Nós fizemos isso com os nossos filhos. Na época que eles eram crianças, era a televisão para assistir desenhos. Eles assistiam muito desenhos evangélicos. Mas nós falávamos: só vai assistir desenho depois de tirar um tempo sozinho com Deus. E quando não sabiam ler, sentavam no meu colo e eu lia a Bíblia. Depois eles aprenderam a ler a palavra de Deus. E diariamente eles tiravam tempo. Agora eles estão adultos e estão lendo a Bíblia. Decida: eu e a minha casa vamos ler a palavra de Deus. Faça oração ao Senhor, declare isso. É o seu tempo com Deus. Abra seus lábios, comece a falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Venha a tua vontade, venha a tua verdade, venha a tua unção, Pai. Só para dizer: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa Serviremos a Deus com alegria. Eu quero saber se tem alguém aqui que ainda não entregou. O primeiro passo é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se tem alguém que ainda não tomou essa decisão e quer tomar hoje, levante suas mãos. Gostaria de ver. Se alguém levantou a mão para tomar essa decisão com Jesus, vem aqui na frente. Nós queremos orar com você. Nós queremos estar orando juntos. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala assim comigo: querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor me perdoou. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já derramou todo o seu sangue para me purificar, para me limpar. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu vou servi-lo para sempre. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é um pedacinho do céu. A minha casa é casa de vitoriosos, é casa de vencedores, porque eu creio que o Senhor está comigo. Aleluia. Adora a Deus, levanta suas mãos e começa a agradecer. Começa a visualizar. Talvez aqui não está na igreja ainda, mas começa a visualizar o teu filho, a tua filha adorando o Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia, aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre